a verdade presente. Isso tudo começou quando eu comecei a ler esse livrinho aqui, ó, Eventos Finais. Na verdade, isso aqui é um resumo do livro, tá? Tem uma versão estendida, completa dos escritos dela. E começou porque eu comecei a me sentir muito despreparada para o fim. E conversando com o Senhor, eu entendi que eu deveria estar voltando a fazer os estudos. Porque o Senhor disse para mim que se nós não vivermos as profecias de cada tempo, o que acontece? A gente se corrompe, né? Não havendo profecias, o povo se corrompe. Então eu voltei a estudar, é lógico. E no que eu voltei a estudar nesse caminho, o Senhor já veio falando comigo a respeito dos meus pecados ocultos, que eu já compartilhei alguns deles com vocês. E aí, colocando algumas coisas, as primeiras que eu entendi, eu fui colocando diante do Senhor, arrumando a casa, me preparando, deixando sempre prudente. Eu me deparei com esse tema e o Senhor começou a falar comigo a respeito da atualidade. Do que nós estamos vivendo hoje. Começou a abrir os meus olhos para o tempo em que nós estamos vivendo. Então eu vou falar muita coisa a respeito de hoje, do agora, o que está acontecendo agora. E como Deus quer que eu me relacione com essas coisas. Qual é a ideia, qual é o posicionamento, o que Deus deseja para mim nesse momento, como eu devo caminhar. Então, eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você se colocasse na presença de Deus e pedisse para Ele colocar dentro de você aquilo que é urgente, de modo que você não venha pecar contra o Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos que é o Espírito Santo que convence. Não é a pastora Laura, não é nem o ministro do louvor, não é nem o pregador, não são outras igrejas, senão Cristo. O Espírito Santo é senão outro nome de Cristo. Cada trabalho de Cristo, ele tem um nome. No final de tudo, como fala em Daniel 12, versículo 1, nós vamos conhecer a Cristo como Miguel, que é o nome guerreiro de Jesus. Mas existiu um tempo em que Jesus estava com o seu povo aqui, era a manifestação de Deus no meio do povo. O nome dele era Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo é o Consolador, ele diz, olha, não é outro, senão aqueles que vocês já conhecem, falando para os discípulos. Esse é o Consolador. E qual é a função de Cristo também, além de interceder junto ao Pai? Nos convencer do quê? Pecado. Da justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Os 10 mandamentos, Salmo 119, 172, fala que a justiça são os mandamentos. Que ele diz, eu não vim para revogar a lei, senão para cumpri-la. E ele cumpriu. E quando eu estou cheia de Cristo, ele me convence. A lei não salva, o sábado não salva, a comida não salva, as roupas não salvam. Quem salva? Cristo. É a justificação pela fé, é a graça. Mas quando eu estou cheia de Cristo, Ele faz o que? Ele me convence da necessidade de praticar a justiça. Porque Ele não é consolador, não é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos ter ciência dessas três coisas. Por quê? Porque nós estamos em pecado, nós precisamos regularizar a forma como nós guardamos a justiça de Deus, os 10 mandamentos e todas as leis que estão associadas aos 10 mandamentos, como a lei de saúde. E também temos que ter uma absoluta consciência do tempo que nós vivemos, isso é, juízo para o tempo do fim. Então nós vamos orar agora e pedir para que o Senhor nos ajude a compreender o tempo, é urgente. Porque se eu conseguir compreender o tempo que eu estou vivendo, eu vou entender a urgência de abrir mão dos meus pecados. Mas se eu cochear em dois pensamentos, como foi a abertura do acampamento, ou seja, não, eu sei que Jesus está, que Jesus vai voltar pela segunda vez, eu creio nisso. Mas eu cochilo, eu não acho que é agora. Eu não acho que eu tenho que me preparar hoje. Então eu estou cocheando entre dois pensamentos.
E essa ideia precisa ser retirada com urgência. Se você permitir que essa ideia seja retirada da sua mente, então haverá uma restauração da sua comunhão na plenitude que é Cristo Jesus. A plenitude de Deus, que é o amor, é Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e abençoador, nós vivemos um tempo de batalhas intensas e não há nome melhor para se invocar o Deus Altíssimo do que o Senhor dos Exércitos e abençoador, o Deus que tem lutado por cada um de nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de ser grata a Deus porque o Senhor não desistiu de mim. Porque mesmo dentro da igreja, sendo um instrumento do Senhor, eu estava desviada da luz que uma hora abundantemente o Senhor derramou sobre a minha vida. E eu quero te agradecer, porque aqui o Senhor respondeu às minhas orações. Eu disse, Senhor, libera uma palavra sobre mim, de modo que eu não possa mais voltar atrás. E o Senhor liberou, e eu a pude compreender. E fui liberta do meu cativeiro. E eu oro, Deus, porque tem pessoas presas na falta de compreensão do tempo em que elas vivem. E a mesma obra que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor me capacitou para estar aqui na frente, eu peço que o Senhor faça pelos meus irmãos. A tua palavra diz que os pastores intercedem junto a Cristo para que Ele interceda junto ao Pai sobre o rebanho. E eu peço a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor ouça a minha intercessão e que saiamos todos daqui restaurados. A obra que o Senhor fez na minha vida, Pai, obra de alegria, de libertação, de leveza, faça o Senhor na vida dos meus irmãos. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado e justificado. Me capacita a falar tudo quanto o Senhor veio ministrando ao meu coração. No nome de Jesus, todo levante do diabo, toda arma forjada, Pai, todo domínio que ele quer exercer na mente dos meus queridos irmãos, eu estou impedindo na autoridade do nome de Jesus. Que resplandeça a Tua luz e que o Espírito de Cristo possa convencer a cada um daquilo que hoje ele vê como necessário. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vivendo o tempo do fim, a verdade presente. Vamos entender primeiro o que é verdade presente. Mas colocou na ordem errada. Conselho. É uma mensagem específica, isso são palavras, quando vocês não terem nenhuma referência aqui embaixo, eu estou colocando palavras minhas daquilo que eu recebi do Senhor, tá? Então, o conceito de verdade presente, segundo o que Deus me revelou, é uma mensagem específica para a época que se está vivendo. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Pode ser específica a uma pessoa em particular. Então, quando ele diz a respeito de um pecado, isso é uma verdade presente na sua vida, é para agora, é para hoje. Então, pode ser em particular ou para toda uma geração. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Isso são palavras da Ellen White, Primeiros Escritos, página 63. E essa palavra que eu vou liberar para vocês hoje é o que o rebanho necessita, é o que cada um de vocês necessita. Para isso, você já entendeu o que é verdade presente? Nós entendemos que isso é o que o rebanho precisa para agora, e agora nós vamos entender na palavra de Deus se Deus falou a respeito de verdade presente. Nesses termos, verdade presente. Então você pode abrir sua Bíblia em 2 Pedro,
versículo 12. 2 Pedro 1, 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então existe esse termo na palavra da Bíblia? Agora olha que interessante, como que Pedro coloca isso, ele fala, eu não vou deixar de exortar-vos. Ele diz, ainda que saibais e estejais confirmados na verdade presente. O que o Pedro está querendo dizer, inspirado pelo Espírito Santo? Que todo mundo aqui sabe qual é a sua verdade presente. O que eu mais necessito agora é deixar. Vocês estão confirmados nessa verdade presente. Eu sei o que eu preciso. A questão é que muitas vezes eu não quero fazer. Por isso que ele fala, por isso eu não vou deixar de exortar, ainda que vocês saibam exatamente o que se deve fazer. 2 Pedro, você está aí, você continua, você vai lá para o versículo 19, diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela d'alva aparece em vosso... Quem é a representação da estrela d'alva? Jesus. Então Pedro está dizendo assim, presta bem atenção na voz dos profetas. Escuta, porque nós estamos vivendo um tempo de densas trevas. É necessário que você ouça e atente, estejais firmados. Como a Daniela pregou, ela disse, ouvindo atentamente, escutar, na verdade ela usou, inclusive, escutar. Muitas vezes, se eu falar assim, eu vou perguntar, o que eu disse? Vocês vão dizer, mas vocês compreenderam o que eu disse? Muitas pessoas entendem, mas não praticam. Por exemplo, às vezes você passa e diz, a outra pessoa escutou, mas não te respondeu. Ela não praticou isso. Então é o que a Daniela já explicou pra gente. Uma coisa é ouvir e a outra coisa é escutar. Escutar tem a ver com a prática. E como Pedro diz, olha, estejais atentos à voz dos vossos profetas, fique firme em tudo quanto eles falarem, porque eles são a luz que ilumina um lugar escuro. Então eu quero falar sobre um profeta chamado Sofonias. Você pode ir lá para Sofonias, capítulo 1. É quase no finalzinho da Bíblia. Depois de Naum, Sofonias 1. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. Sofonias diz assim, então, Pedro falou sobre uma verdade presente, e Pedro falou que eu devia estar atento à voz dos profetas. Então, vamos ver, no Antigo Testamento já tinham profetas que falavam da segunda vinda de Cristo, e um deles é Sofonias. Versículo 14, o grande dia do Senhor está perto. Está perto. Ele repete quantas vezes? Está perto e está perto. Como que Sofonias podia falar isso há 3, 4 mil anos antes de Cristo? Se naquele tempo ele repete como um sinal de urgência, como eu posso entender hoje? Passado, nós estamos quase há 7 mil anos. Então, está às portas, e nós vamos comprovar pela palavra de Deus, pelos acontecimentos atuais, o quanto isso está às portas. Aí ele diz, está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aqui
aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro, nenhuma riqueza poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo. Então já está dando uma dica para a gente aqui, uma confirmação de que Sofonias fala do nosso tempo. Por quê? Porque a primeira destruição do mundo foi como fogo, foi como água, certo? Através do dilúvio. E Deus deixou um arco-íris, que era a aliança de que Ele jamais destruiria a terra novamente pelas águas, certo? Então Ele está dizendo assim, ó, que vai ser pelo fogo. Por que pelo fogo? Porque o fogo é o que purifica. Como depois disso haverá novo céu e nova terra, a forma de exterminar seria pela purificação, seria pelo fogo, porque a forma de esterilizar, purificar, não deixar restos para trás. Então ele diz, pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Os últimos eventos, eles são rápidos. Se você pensa que irá demorar, eu vou te dizer, não demorará. Por isso que nós estamos falando sobre verdades presentes e por isso a urgência de nos preparar agora. Porque está às portas a volta do nosso Senhor. E quando que eu vou saber que Jesus está vindo? Outro Carlos falou, nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus dizendo, enquanto o homem eu não sei, os anjos do meu Pai não sabem, somente o Pai é quem sabe. E eu digo para vocês, nós saberemos. Por que nós saberemos? Porque nós estamos estudando as profecias. E quando começaram as trombetas, terminou o tempo de selamento do povo de Deus. Há uma grande separação entre aqueles que servirão ao Senhor eternamente e aqueles que servirão ao diabo e serão com eles dizimados no lago de fogo. Então não adianta falar assim, quando cai a primeira trombeta, eu vou entender que está começando o Apocalipse. Então aí eu me preparo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de juízo investigativo. E o tempo de juízo investigativo é para quê? Para selamento do povo de Deus. Começa pelos mortos e depois passa para nós, que estamos vivos. Esse é o tempo em que o Senhor Jesus nos investiga a nossa necessidade, o nosso desejo de estar associado a Ele, em harmonia com a vontade dEle. Então, se você esperar, não espera mais um pouquinho. Cada dia que se espera mais um pouquinho, você está selando a sua vida para a destruição total. Trazendo para o contexto de hoje, eu comecei a estudar, eu falei, Deus, eu gosto muito de notícias, jornal, essas coisas. E aí, lendo esse livrinho aqui, a primeira página do livro, vou ler para vocês, não pus como slide, vou ler bem devagarzinho. A última crise da Terra. O tempo presente é de especial interesse para todas as pessoas, governantes, estadistas, pessoas que ocupam posições de confiança e autoridade. Presta bem atenção nessa parte. Homens e mulheres pensantes de todas as classes estão atentos aos fatos que se desenrolam ao nosso redor. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem cuidado. Essas pessoas estão observando atentamente, intensamente,
o que está acontecendo, que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhece que algo grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Aí eu pergunto para vocês estão atentos, vocês estão observando que o nosso mundo está à beira de uma crise estupenda? Por quê? Mau sinal. Porque aqueles que são do Senhor estarão atentos, porque são esses eventos atuais que vão nos revelando o quê? O tempo em que nós estamos vivendo. Qual é a maior e mais intensa verdade presente? Sábado, o que você falou? O que está acontecendo? Quem mais pode me falar? Rumores de guerra, quem mais? O arrependimento, quem mais? Não é nada dessas. Volta de Cristo. Essa é a maior verdade presente. É o cumprimento da maior e mais poderosa profecia de todos os tempos. A volta de Cristo. E todos os eventos atuais da nossa humanidade, no Brasil e no mundo, nos revelam essa volta. Nos faz identificar que ela está próxima. E aqui eu vou passar um pouquinho para vocês o que Deus foi conversando comigo a respeito dos eventos atuais. Importante, antes de começar lá, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 321. Neste tempo terrível, Sofonias falou que era um tempo terrível, de angústia, sofrimento, de densas trevas. Para quem? Para aqueles que não estão preparados para esse dia. Certo? Quem está? É dia terrível? Não! É o anseio do seu coração. E o Senhor, muitos não anseiam, irmãos. Eu não estou falando dos que estão lá fora, eu estou falando dos que estão dentro da igreja. Não anseiam pela volta de Cristo. Por que eles não anseiam? Porque eles têm um apego intenso com o mundo. Eu quero casar antes que Jesus volte, eu quero ter a sensação de ser mãe, eu quero fazer faculdade, eu quero ser bem sucedido, eu quero me divertir um pouquinho mais. Dentro da igreja, o povo dele não anseia pela volta dele. E são esses que sofrerão, e são esses que Sofonias fala que será um tempo terrível. No sexto selo também fala da volta de Cristo, diz que os poderosos, pequenos e grandes falarão, montanhas caem sobre nós, no desespero. Apocalipse 11 diz que nesse momento o céu se abrirá e estará estampado a lei de Deus. Imagina todos aqueles pastores que pregaram contra a lei de Deus e levaram multidões a crer que o domingo era o dia do Senhor por uma idolatria. Nós vamos entender por que o domingo é uma idolatria. E ela diz, nesse tempo terrível, hoje, agora, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto do que o de João Batista. Qual era o testemunho de João Batista? Como que era a alimentação dele? Como eram as vestes dele? Aonde ele vivia? No deserto! Por que você quer estar na cidade? Não, eu não estou falando literalmente. O deserto é um lugar de abnegação da carne, de lutas. De dizer não porque minha carne anseia, e sim para aquilo que Cristo quer que eu faça. E as cidades são a representação da satisfação da carne. E Jesus está nesse momento conclamando o seu povo, aqueles aos quais ele quer confirmar, permaneçam no deserto até serem totalmente restaurados. Nós vamos ver que há uma necessidade de restauração grande. A palavra de Deus fala em 2 Tessalonicenses 5 de uma restauração espiritual, mente, de uma restauração da alma, desejos. Não pode haver desejos carnais. Pode haver
desejos de se cumprir a vontade de Deus. E do corpo físico, um corpo saudável, inteiro para a volta de Cristo. Então ela diz, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto de João Batista. Irmãos, a mensagem é, permaneça no deserto. Haverá um tempo que o Senhor nos tirará de lá. Quando acontecerá isso? Na volta dele. Na volta dele. Enquanto Jesus não voltar, é tempo de permanecer aonde? No deserto. Sendo restaurado, transformado, purificado, santificado. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. De quem? De nós, pregadores. Porque estamos sendo chamados com o mesmo propósito. Deus, desde o começo da igreja, diz: é uma igreja de reis e sacerdotes. E mesmo que não tivesse falado, a ordem de Jesus é: ide e pregai a todos. Aí eu pergunto para você: tem como fugir disso? Mas, nesse acampamento, eu fui impedida de pregar no dia que eu estava na escala. Por quê? Porque eu deixei de estar no deserto. Como eu poderia pregar aquilo que eu vou pregar hoje e agora para vocês se ele não tivesse me colocado de volta no deserto? Só que ele só faz isso com a nossa permissão. Com a firme decisão, pela fé, crendo que Cristo é suficiente para completar a boa obra que ele começou em mim e em você. Então esse trabalho que ela está falando de alta responsabilidade não cabe só a mim, irmãos. E quando eu recebi esse texto, eu falei: Deus, eu tenho exortado assim como Pedro ainda que eles saibam. Tanto vocês sabem do que eu estou exortando vocês, que quando vem a palavra, o intenso poder, o que acontece? Eles saem da igreja. Por quê? Porque sabem que é para eles e não aceitam ser transformados, não aceitam ser restaurados, não aceitam permanecer no deserto. E quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Para ser provado. Quem nos leva para o deserto? Jesus. Quem nos tira do deserto? Jesus. Isso não cabe a mim. Isso não cabe a você. E todas as vezes que nós interferimos no propósito de Deus, na entrada e saída do deserto, nós rompemos alianças. Aí, o Carlinhos foi até ótimo ele ter falado isso. Ele disse ontem à noite assim: eu não fiz propósito de carne. Eu e a Janaína fizemos. Acontece, vou dizer, Carlinhos e Janaína, vocês fizeram. Fizeram, espera. Mas outras pessoas disseram para mim: olha, pastor, aquele dia eu não fiz aliança de carne. Só que o Senhor me disse assim, isso eu fiquei sabendo essa semana. Eu, conversando com o Senhor, eu disse assim: aqueles que quiserem fazer uma aliança a respeito da carne, se ajoelhem. A igreja inteira se ajoelhou. Ainda que você tiver que se ajoelhar, disser: olha, Senhor, eu estou te ajoelhando, eu vou tentar, eu prometo para o Senhor que eu vou tentar fazer aquilo que o Senhor está pedindo, mas eu não vou fazer uma aliança. Quando o profeta liberou a palavra, aqueles que quiserem se ajoelhem, quando você se ajoelhou, você fez. Então não me fale mais, não estou falando só do caso da Janaína, mas outras pessoas vieram falar isso para mim. Queridos, eu olhei, eu vi uma igreja inteira ajoelhada, e aquilo eu falei assim: nossa, todo mundo? E Deus disse assim: bando de manipuladores. Mal sabem eles que a palavra libera, ao ajoelhar, a aliança já estava sendo feita. Você poderia ter se sentado na sua cadeira, porque Deus não obrigou. Ele disse: aqueles que quiserem. Se sentasse na sua cadeira e fizesse a sua oração: Deus, eu me sinto preparado, olha, eu tenho medo. Aí sim. Mas quem ajoelhou, querendo ou não, fez a aliança com o Senhor. E eu tenho sido, nesse ponto, fiel ao Senhor.
Porque eu tenho trabalhado e exortado com grande responsabilidade a vida de cada um de vocês. E me incluo nisso, tanto me incluo que fui impedida de pregar. E digo aos pregadores que uma responsabilidade grande está sobre vós. Essas pregações que vêm aqui na frente e dizem assim, olha, isso eu estou dizendo, mas isso ainda não é uma verdade na minha vida, Deus não vai permitir mais. Começou por mim, eu fui a primeira exposição. Não estou expondo ninguém, eu estou dizendo, Deus usou a minha vida e eu dou graças a Ele, eu gosto. Eu sinto amor, eu sinto que Ele se preocupa, eu sinto que Ele está olhando para a minha vida e falando, está errando. Eu vou cuidar para que você não erre mais. Eu sinto muito amor, eu gosto muito desse jeito que Deus faz comigo. Eu tenho prazer na exposição de dizer quem eu sou, dos erros que eu tenho, de que eu não sou perfeita, estou buscando, sendo capacitada. E a igreja precisa adorar isso. Quando o Pai está voltado com os olhos para você, Ele está dizendo, eu te amo. Eu tenho visto você e eu quero você. Essa responsabilidade está sobre a igreja Amor de Cristo. Aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus. Não tenho compromisso com palavras suaves, eu tenho compromisso com a vontade de Deus. Com a verdade presente. Um terrível ai repousa sobre quem? Sobre todos nós. Bom, considerando essas coisas e aplicando para a nossa verdade hoje, eu vou fazer exatamente isso que Deus está me pedindo, como sempre fiz, falando sério. E vou falar coisas que vão mexer com vocês, mas é porque eu quero que vocês saiam do lugar onde vocês estão, como eu tive que sair. E se posicionem no deserto para serem provados. Deuteronômio 8, versículo 2 diz, levarei vocês para o deserto para serem humilhados. Lembram dessa palavra? Bom, Deus começou a falar comigo muito a respeito, porque Ele disse assim, aqueles que são meus saberão, entenderão de todas essas coisas. E associarão com a maior verdade presente de todas, que é a volta de Cristo, a segunda. Aqui não sei se vai dar para vocês enxergarem, está escrito assim, ó. O meio-dia do Papa e a meia-noite do mundo. Sabe o que significa isso? O meio-dia é onde o sol está na sua luminosidade absoluta. E a meia-noite é quando as trevas estão absolutas, densas. E como eu posso relacionar uma coisa com outra? Quando o Papa estiver em total evidência, então o mundo estará em densas trevas. Quem não estará em densas trevas? Os escolhidos, porque a palavra de Deus diz, em Mateus 24, se possível fosse. Mas não será possível. Porque aqueles que não saírem do deserto serão aperfeiçoados, se tornarão irrepreensíveis. O desenvolvimento do discernimento será tão absoluto que vocês não se sentirão confundidos. Em 2019, Papa fará uma visita para Marrocos. Marrocos é uma nação totalmente islâmica, muçulmana. O islamismo, já disse para vocês, que é a religião que mais cresce no... Irmãos, não é brincadeira. Eu entendi o porquê que Deus quis me levar para Israel, para o Egito, colocou isso no meu coração. Tudo está tomado por duas religiões no mundo. Cristianismo, católico e o islamismo. Ou é uma coisa ou é outra. Em todos os lugares por onde eu andei, da Terra Prometida, dentro da nação de Israel, existem cidades muçulmanas, islâmicas, onde o Alcorão, o islamismo predomina. E se não é o islamismo, é o catolicismo.
todas as bases estão fundadas, todos os lugares. Você vai na igreja da Natividade, eu podia ter posto esse filme. Nós filmamos, nós entramos dentro dessa uma igreja católica, eu não entrei dentro de nenhuma, em especial essa, por quê? Para ver onde Jesus tinha nascido, na manjedoura, eles fizeram uma igreja católica em cima. Então, para entrar aonde Jesus nasceu, eu precisava passar por dentro. No que eu entrei dentro dessa igreja, eu comecei a passar muito mal. Eu sou muito sensível espiritualmente à questão de ambientes pesados. E aí um serzinho lá que estava conosco queria ir em outro lugar, colocar a mão na cruz de Jesus que a igreja católica tinha colocado lá em 1700 e alguma coisa. Mas o ser deu ataque e a guia foi levar ela. Enquanto isso, eu tive que ficar esperando dentro da igreja. E eu estava lá passando mal, eu só preciso sair daqui, preciso sair daqui. Uma outra pastora de uma outra igreja, não é igreja adventista, de uma outra igreja, até do pastor Géser, que não sei se alguém lembra dele. Ela me tocou e disse assim: olha o que eu estou vendo. Tinha um altar de idolatria imenso como eu nunca vi. Eu tenho filme, tá? Depois quem fizer, eu posso estar postando particularmente para poder ver. E tinha imagem dos santos do Petimonte. No meio, bem no centro, tinha o olho que tudo vê. Dentro da igreja católica, a mistura da maçonaria com os padres jesuítas, que é o governo do mundo, o ápice, está lá nos jesuítas, não é à toa que o Papa Francisco é o único Papa jesuíta que assumiu o Vaticano até hoje. E aí o que ele está fazendo? Em todos os lugares, irmãos, tem uma igreja católica em cima. Todos de Israel, todos. E o que esse abençoado está fazendo agora? E isso eu recebi sem saber disso. Eu fui saber disso quando eu cheguei no Brasil. Eu falei para o pessoal assim: mas espera aí, se o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, mas o governo que vai estar estabelecido sobre todas as nações será Roma papal, então eu já entendi. Haverá uma aliança entre Roma papal e o islamismo. E o que aconteceu? Eu cheguei aqui e recebi essa mensagem. O que significa isso aqui, ó? Esse símbolo aqui é o círculo do... que é mesmo, né? É a crescente do islamismo. E esse outro é a cruz. Então, vendo a cruz de Cristo com a forma do círculo crescente. É a nova aliança, chama cristã. Cristianismo associado ao islamismo. Isso aqui é um filminho. Tudo que eu vou falar aqui eu tenho um filminho, já passei com os pregadores, mas eu posso passar individualmente para quem quiser tiver interesse. Então, esse é o novo símbolo da nova religião que está se estabelecendo entre o Vaticano e o islamismo. Esse é o símbolo. Vocês estão vendo que a cruz ela é uma crescente, como um círculo crescente, que é o símbolo do islamismo. E eu fiquei assim, Deus, e aí ele falando assim, e vocês dormiram. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E vocês, igreja, estão dormindo. Ecumenismo. Alguém já ouviu falar isso? Não é ecumenismo. Ecumenismo tem a ver com a associação de várias religiões, que é o que o Papa já está fazendo lá, certo? Associando a religião que mais cresce no mundo com o cristianismo, com Roma papal. Agora nós estamos aqui vivendo o tempo do ecumenismo. Isso aqui tem a ver com ecologia. Nosso mundo está se tornando, na verdade ele já é um mundo não sustentável. Como assim? Quantidade de alimentação. Tudo está no limite. Então, o abençoado do Papa, ele faz uma reunião com os principais prefeitos do mundo. Essa flechinha azul que vocês estão vendo aí, esse ser aqui que tem essa flechinha azul, não sei se vocês vão conseguir identificar quem é ele. O Haddad. Estava lá na reunião do Papa do ecumenismo.
Por que o Papa reuniu os prefeitos das cidades mais importantes, os prefeitos das cidades mais importantes do mundo? Porque ele foi dizer que é necessário separar um dia para que o planeta respire, para que as relações familiares sejam estruturadas. E a partir desse evento, esse foi o livro, isso é um livro, tá? Que o Papa Francisco escreveu, que chama Laudato Si, que ele estabelece as regras. E depois de como o planeta deveria funcionar, aplaudido por todos os líderes das grandes nações. E a partir desse momento, foi tão interessante que, quando aconteceu isso, a gente foi para São Paulo, não sei para fazer o quê, e a Avenida Paulista nunca foi fechada. E a partir disso daí, que eu estudando, que eu fui entender, eu fui saber agora, na época eu não entendi. Foram fechadas as avenidas, a Champs-Élysées na França, para que houvesse essa comunhão de famílias, de crianças para sair, para pedalar, de patinete. Então fecha dos dois lados e fica um momento de sociabilização familiar no dia mais importante, que nesse Laudato Si, ele diz, eu não coloquei aqui, está grifado, depois quem quiser eu posso estar passando, ele diz que é o dia da Eucaristia, o dia mais importante, o domingo. Foi fechado no domingo. Inteligência artificial, quarta revolução industrial. Quem já ouviu falar disso? Os pregadores já, porque eu passei. O que tem a ver isso com o que eu estou vivendo? Não sei se vocês, eu também tenho um filminho disso, quem quiser depois eu posso estar passando. Que o nosso excelentíssimo presidente, eu não sei que quando ele foi eleito, nós estávamos numa reunião de oração à tarde. Eu falei, olha gente, vocês estão eufóricos, mas eu gostaria de lembrar que a palavra de Deus diz quando paz, eis que virá repentina destruição. O nosso presidente, ele é a favor dessa quarta revolução industrial, vocês podem ver, 4.0, é a mesma coisa. E o que tem a ver isso? Isso tem a ver que a inteligência que está governando o mundo entende que precisa haver uma redução no número de pessoas. E como elas seriam substituídas? Através dos robôs, através de inteligência artificial. Haverá um grande desemprego no mundo. Aí fui estudar um pouquinho mais sobre isso, também tem um vídeo disso, falando que haverá carros que não haverão motoristas, mas não haverá tipo assim um carro. Você não terá o seu carro, você poderá alugar um carro para poder andar. Então você pode ter, se você vai para o seu trabalho, você pode alugar uma fusquinha que gasta menos, né? Vai lá, tal, se você vai fazer uma grande viagem, você aluga um carro mais confortável, não vai ter ninguém dirigindo. É tudo inteligência artificial, dá para esperar? E aí, eu encontrei eu não vou lembrar o nome dele, mas eu também tenho um vídeo dele falando assim, que já foi desenvolvido o carro, e já existe esse carro, onde as pessoas simplesmente entram como passageiros. O carro é um painel só, não tem direção, não tem breque. Entra um aqui, três atrás. Isso já está sendo desenvolvido, tanto entre outras coisas. E o nosso presidente é a favor da quarta revolução industrial. Um terço dos seus ministros, também tem um vídeo disso, são maçons. Foto deles na maçonaria. Aí, lá, o que você está fazendo? Você está jogando o nosso contra o presidente do Brasil? Não, porque eu acredito hoje, o pouco conhecimento que eu tenho, agora está sendo desenvolvido. Então, pode ser que daqui a um tempo eu volte e fale, olha, realmente, o nosso presidente tinha consciência de tudo isso e fez premeditadamente. Hoje, eu acredito, pelo conhecimento que eu tenho, que ele é um laranja. Ele não tem consciência, porque não sei se vocês sabem que a maioria do exército brasileiro, ele é maçom, ele é de esquerda, ele tem interesse, mas lá, como assim? Irmãos,
todos os governos, eles são dirigidos por um governo municipal chamado dos jesuítas. Então, a massa do Brasil estava revoltada com a esquerda, porque eles passaram do limite, estava havendo um descontrole. Então, eles precisavam comandar a massa, certo? E pegaram um laranja bonzinho, cheio de boas intenções, que é o que eu acredito, e colocaram ele, lançaram, incentivaram para ser o presidente do Brasil. Achando que todo mundo fala, nossa, porque se o exército assumir, que grande coisa vai ser isso, né? Mas eles são esquerdistas. E como você sabe isso pelos próprios depoimentos que o Mourão começou a dar? Ele é o vice-presidente que mais fala. Eu nunca vi um vice-presidente falar tanto quanto ele. E é engraçado que quando eles estavam em época de campanha, havia uma harmonia entre o presidente falava e o que ele falava. Foi só haver a eleição, o Bolsonaro ganhar, que o Mourão começou a colocar suas asas de fora. O Bolsonaro aprova a relação com Israel. Sabe quem que o Mourão recebeu enquanto o Bolsonaro estava fazendo uma cirurgia para ligamento lá dos intestinos? Os islâmicos. Os muçulmanos, os palestinos, que é contra Israel. Eu não sei se vocês viram que ele lançou, também tem esse vídeo que é ele falando que ele é a favor do aborto. Vocês estão entendendo o que está acontecendo ou não? Aí, Laura, e agora? E agora duas coisas. Ou pode haver golpe de Estado, ou ele ser assassinado, caso ele realmente seja um laranja. Mas porque precisava acalmar a massa. Por quê? Porque as mídias da televisão, não as mídias seculares, elas direcionam para onde você tem que olhar e o que você tem que pensar. E se você não tem uma ligação com Deus e o seu Filho Jesus, você vai olhar as reportagens e vai ser direcionado para o errado. O assunto está acontecendo aqui e os teus olhos estão fixos aqui. Ou seja, desapercebidos do que é realmente o tempo presente. Bom, isso aqui, quem já ouviu falar do relógio do Apocalipse, que os cientistas anunciaram? 5 minutos antes da meia-noite. Isso tem a ver, isso aqui tudo tem a ver com o Laudato Si do Papa Francisco sobre o ecumenismo. Porque é uma nação muito insustentável. Então eles falam, vai acabar antes da meia-noite, 5 minutos antes. Que tamanha é a insustentabilidade do nosso planeta. Aí entra, por que o Senhor Jesus, nós vamos estudar isso aqui um pouquinho lá na frente, por que a verdade presente para o Adão era uma, para o Abraão era outra, para o Moisés era outra, porque atendia a necessidade daquela época. Então não vem me falar, mas Abraão comia carne, Moisés comeu carne, você vem comer carne. Comeram, irmãos. Pedro comeu peixinho. Comeram, mas por quê? Porque os rios não estavam contaminados com mercúrio, os mares. Os boizinhos não estavam com as suas carnes cheias de hormônios e remédios, antibióticos, cheios de tumores. Então Deus, olhando a realidade presente, Ele diz, agora eu não posso mais permitir. Porque existe uma grande diferença entre a permissão de Deus, que é a tolerância contra o pecado, e a sua vontade soberana. Há uma tolerância. Até aqui o Senhor tolerou, mas olhando Deus, através da sua sabedoria infinita, Ele diz, agora é necessário que haja uma abstenção, porque vão ficar doentes. Então isso tem a ver com a insustentabilidade do nosso planeta Terra. Mateus 24:15. Carlinhos pregou ontem, falou a respeito de que todos os eventos de Mateus 24, quase todos já haviam se cumprido. Isso é uma verdade.
Todo momento, em todos os momentos a gente olha e já viu. A queda das estrelas já foi que Jesus fala, o escurecimento do sol já aconteceu, vai acontecer de novo. Tem dupla aplicação, obrigada, Carlos. Dupla aplicação. Mas essas coisas são rumores de guerra, pestes. Só existe um detalhe que não aconteceu ainda. Vamos ler lá em Mateus 24. Versículo 15. Nossa, eu não vou conseguir ler aqui. Será que você fala onde eu consigo? Mateus 24, 15. É a única coisa que falta acontecer para Jesus voltar. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. O que é a abominação da desolação? Quem pode me dizer isso? Está falando aqui que o profeta Daniel disse, tem uma grande associação com as cartas escatológicas do Novo Testamento, que é Tessalonicenses, Mateus 24, Apocalipse com Daniel. Eu tenho que estudar em associação para a compreensão. Quem falou alguma coisa? Eu tenho. A abominação desoladora é o culto idólatra. Quando o estabelecimento, quando tiver concretizado a imagem da besta governando o mundo e muitos associados a ela. Então eu escrevi lá em Mateus 24, 15 assim, a maior abominação, eu acho que está escrito aqui, né? Nossa, gente, olha, o diabo, hein? Tá. A maior abominação é o culto idólatra, ou seja, a troca do verdadeiro dia de adoração, que é o sábado, para o domingo, onde há a concretização da imagem da besta. O que está faltando? Decreto dominical. Irmãos, quando o decreto dominical ele sai no primeiro lugar onde? Nós temos duas bestas no Apocalipse 13. A primeira é que emerge do mar, que emerge da terra. Aonde sai o primeiro decreto? Nos Estados Unidos, porque ele é a influência do mundo. Quando sai o decreto dominical nos Estados Unidos, o primeiro país a fazer mão disso, então aí está decretado a falência do mundo e a volta de Cristo. É a partir daí, porque o resto é como um dominózinho. Sabe aqueles dominózinhos que você põe tudo, o primeiro cai tudo? É isso aí. E antes que esse decreto dominical esteja estabelecido, que Deus libere, porque lá em Apocalipse, eu não sei quem leu, eu acho que foi o Sérgio, foi a Tatiana que leu, que ela fala assim, não, olha, hoje não destrua ainda as árvores, não destrua ainda nada, porque ainda não houve o selamento, precisa haver o selamento. Quando houver, então pode acontecer todas essas coisas. E essas coisas vêm através das trombetas. Que acontece quando? Antes, então, o decreto dominical vem antes, havendo o decreto dominical, aí já é o fim do selamento do povo de Deus, então começam as trombetas, o povo já está selado. Porque haverá grande perseguição. E se você diz assim, não, quando chegar eu vou me posicionar, porque eu já aceito a verdade, então eu não vou adorar o domingo. Irmão, se a gente não adora o Senhor de modo correto, sem perseguição, você acha mesmo que quando houver uma perseguição de morte, você vai proclamar o sábado? Você vai entregar a sua vida no decreto dominical, irmãos? A separação definitiva entre aqueles que servirão a Deus eternamente e os que estarão condenados ao lago de fogo e enxofre, que arde eternamente. E daí para frente começam as trombetas e as pragas, eventos que acontecem de forma rápida. Então a verdade presente para mim e para você hoje, a mais importante é a volta de Cristo.
voltando, tendo compreensão de que está às portas da volta de Cristo, Deus está falando assim conosco. Então, não tem mais tempo para vocês ficarem dormindo. Porque quando as 10 noivas vão para o encontro de Cristo, o que acontece? Diz assim, olha lá o Cristo. Todos despertam, certo? Quando elas ouvem barulho, ouvem barulho das trombetas. Todas despertam, mas quem consegue passar por elas? As que estão preparadas, as prudentes, as que tinham azeite de reserva. Por isso que eu estou dizendo, quando diz, olha lá o noivo, é o som das trombetas, porque você vai saber que a volta de Cristo está há 3 anos e meio de chegar. Passou o tempo das trombetas, chegamos no tempo das pragas, que é juízo de Deus sem misericórdia. Porque nas trombetas, Deus deu 244 mil para salvar uma multidão que ninguém podia contar. Salvos que estavam com palmas nas suas mãos. Mas entra um tempo que não tem misericórdia, que são as pragas. Que é um tempo de angústia para aqueles que estão à espera da volta de Cristo. Mas Apocalipse 10, eu não vou explicar isso, não termina a pregação. Apocalipse diz que o segredo de Deus será revelado aos seus. Porque as pragas acontecem de modo rápido. Menos de um mês, em torno de um mês a 40 dias. E as proximidades do último dia da terra, o Senhor mandará trovões, relâmpagos e um grande terremoto, no qual Ele falará com os seus dizendo, é chegada a volta do meu filho. Ele vai dar a hora, o dia, o mês e o ano. Porque será revelado o segredo de Deus. Para quem? Para quem está preparado hoje. Para homens e mulheres atentos ao sinal do cumprimento da maior profecia de todas, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que está faltando então de Mateus 24? Somente. E por que isso ainda não saiu? Porque o povo de Deus dorme. Aqui fala o seguinte, deixa eu chegar aqui para enxergar, porque senão não enxergo. O domingo é a marca de nossa autoridade. Vocês estão vendo que ali é o Vaticano, né? A Igreja Católica está acima da Bíblia e a transferência da prática do descanso sabático para o domingo é a prova deste fato. The Catholic Record, 1 de setembro de 1923. A maior de todas as profecias, segundo a volta de Cristo, também é a incontestável verdade presente. Será que em seu coração existe a firme convicção desta afirmação? Quando nós falamos a volta de Cristo está às portas, porque o diabo tem nos feito coxear. Eu estou falando porque Deus falou isso para mim. Filha, você acredita quando você pregar no Apocalipse? Você está vivendo da mesma forma? Eu disse, não, Senhor, as coisas esfriou dentro de mim. Eu creio na volta de Cristo. Mas olha, eu achava que os meus filhos nem vão entrar na faculdade. Eu achava que os filhos da Silvana nem iam entrar na faculdade. A Vitória já está no 2º ano. Agora, os meus, a Nana está no 2º colegial. Eu falo, gente, aí meu filho me pergunta, eu falei, não sei não, seu filho vai se casar. E o Senhor falou, já existiu um tempo de tardança. Que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Existiu ou não existiu? Não há mais! Ou eu me preparo agora, ou quando você pode até ficar dentro da igreja como eu estava, pastora da igreja Amor de Cristo, completamente fora da vontade do Senhor. Porque a luz revelada não era a luz vivida. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tito 2.
comigo aí, versículo 15, Tito 1. Amor, você é onde tu vai? Tito 1, versículo 15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Irmão, quando alguém está em harmonia com Cristo e permite que Cristo te convença do pecado, da justiça e do juízo, essas coisas são puras. Discerne, entende, prepara. Tem muito azeite. E quando começar a virar o decreto dominical, em seguida soberbas, você vai dizer: eis aí o noivo, levanta, e Jesus vai casar e você vai junto. Vai entrar. Mas as que são puras, tem um pouquinho só de azeite, tinha as lâmpadas que era a palavra, pode dizer: eis aí o noivo. Elas vão tentar ir e vão dizer: me ajuda. E você vai dizer: não posso. Vê e procura alguém que possa te dar azeite. Enquanto elas vão procurar o que elas já deviam ter procurado, se aprontar o que já deviam ter aprontado, o noivo foi, entrou na sua recâmara. Eu não vou lá porque o Carlinhos pregou sobre isso, mas Mateus 25 diz assim: que porque Jesus tardou, porque ele faz uma analogia ao casamento da época. O casamento da época, o noivo vinha às 6 horas da tarde. Sabe que hora que ele veio na parábola? À meia-noite. Quantas horas essas noivas ficaram esperando? 6 horas! É o tempo que nós estamos esperando. A questão é, nós estamos esperando. Mas, vocês estão esperando preparados? E nós vamos trabalhar hoje também a respeito de uma verdade presente particular, específica para a tua vida. Porque essa verdade presente da volta de Cristo é para o mundo. Mas lembra que eu te falei? Não são só as 3 mensagens evangélicas. Então tem a maior de todas, que é a volta de Cristo, é a verdade presente para esse momento. E eu disse para os pregadores: se não couber a volta de Cristo ou Cristo na sua pregação, então ela não procede de Deus. Nós temos que falar, o Senhor falou, você tem que falar sobre a volta de Cristo em todos os sermões. Em todos os sermões, em todo momento, convencendo, exortando, falando que o mundo jaz em trevas, trazendo luz, lança luz, e fala de novo, e não cansa de se falar. Porque essa é a verdade que pode te salvar. Porque a verdade, o entendimento, a consciência, a firme decisão na sua mente de que Jesus está às portas, faz você deixar o seu pecado. Vamos ler lá Tito então. Nós lemos, né? Tito 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então quando você pega uma palavra dessa, e eu vou apontar pecado daqui a pouco, ninguém vai falar assim, como eu sempre escutei: isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Porque não é assim que faz. Está contaminado. Então, todo aquele que está contaminado diz: isso não é de Deus. Estou apontando pecado? Você está dizendo que a obra do Espírito Santo é de Satanás? Isso é blasfêmia contra o Espírito. Pecado que não tem É sério, irmãos. Outra verdade presente individual. Quando eu nego o agir de Cristo para me convencer, eu estou dizendo: essa obra que você diz que é de Cristo, eu a intitulo como obra de Belial, atribuindo uma obra que é de Deus, falando que é do diabo. Isso que é a blasfêmia do Espírito Santo. E para esse pecado não tem perdão. Agora você está em Tito, você vai em Tito 2. Nós vamos ler o 11 até o 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus está se manifestando.
revelação dos pecados ocultos. Apontando, falando, exortando, tentando te tirar das trevas, trazendo luz, derramando. Sai, filho! Olha o ponto de luz e caminha para ele. Olha para Jesus. Vem, filho. Vem, vem. É isso que Tito está falando. É manifestado a obra, a graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os, em outras versões, educando-os, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos nesse, o que é mesmo? Presente, está falando de uma verdade presente? Presente agora. Presente século. Sóbria o entendimento, não como a onda do mar, que é impelida por todos os tipos de vento. Aquele que não é sóbrio está bêbado, vê tudo distorcido. Você fala A, ele não tem dizer. Você fala que vai pescar, ele diz, eu vou pescar também. Tudo confuso. Vivamos nesse presente século de modo sóbrio, com entendimento, oferecendo tudo racional, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Teve uma pessoa que me perguntou assim, Deus vai vir com Jesus na segunda vinda? Eu fiquei pensando assim, não sei. Nunca parei para pensar nisso. Mas aí depois eu meditando lá, eu com o Senhor, pensei assim, gente, mas o céu inteiro vai vir glória. Todos os santos anjos do Senhor, a cidade santa desce. E quando os ímpios são ressuscitados, a chamada segunda ressurreição dos maus, eles fazem o que? Eles intentam uma batalha contra a cidade santa, que não está na terra, está no céu. Mas essa batalha nem acontece porque vai o quê? Fogo do céu que consome a todos. E eu pensei assim, mas se tem todos os santos, todos os anjos, Jesus, o que Deus vai fazer sentado lá? Ele vai perder isso? Ele vai vir junto. E esse versículo me dá o respaldo bíblico que eu preciso para entender que Deus vem junto com Jesus. Olha lá, vamos ver de novo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Ai, gente, que mosquito. Foi posto para trabalhar na paciência. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. Entenderam ou não? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, povo zeloso de boas obras. Fala disso, filho. Exorta, repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreza. Porque se desprezar, é uma virgem louca. Nécia! Porque se nem a pastora tem de, entre aspas, misericórdia, se Deus não tantos pecadinhos, ai pastor, então não vamos falar não, irmão! Não! Não é assim que Deus trabalha, Deus expõe tudo! Porque Ele ama, porque Ele quer tratar todos. Eu não quero ficar, então eu tenho que ser mesmo a primeira. Começa de mim, Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha a necessidade. Deus não quer uma santificação meia boca. Você sabe por que eu falava assim, Deus? Ó, eu entendo, eu sabia dos pecados que eu estava cometendo com relação ao queijo. E eu falava assim, Deus, a minha cabeça, a minha consciência, o meu espírito entende completamente, não tem mais dúvida. A questão não é essa.
mas a minha carne deseja. E o Senhor falou, então, você tem que ter a firme decisão, desejo na carne, de não querer. Mas eu falava, Deus, meu Espírito entende, a minha carne quer. O Senhor me dá uma bola para essa oração. Essa oração não agrada a Deus. O que eu fui chamada é assim, Laura, você entende? Você fala assim para mim, Deus, eu tenho a firme decisão, o desejo da minha carne de não errar. Isso eu faço pela fé. E quando você tem a firme decisão de dizer isso, não ficar com essa ladainha, o Espírito está pronto, mas a carne, o que significa isso? Vocês já pararam para pensar? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca? Quer dizer que não adianta a mente compreender, razoar, ter um entendimento completo, sendo que a carne é fraca. Quem que vai cair? Você! Ele está dizendo, não adianta o Espírito, a mente, a consciência, o entendimento estar absoluto entendido. Se a carne estiver fraca, você vai cair. O Espírito tem que estar pronto e a carne tem que estar forte. Como? Pela firme decisão. O Espírito pronto leva a carne a ter um posicionamento de firme decisão. Aí se opera a manifestação da graça de Deus pela fé, de não deixar mais cair. Mas se eu faço isso com os meus joelhos vacilantes, certamente é uma fé vacilante, não é uma fé firmada em Cristo, você vai cair, por isso cai muitas vezes. Mas agora eu disse, eu creio pela fé. Não caio mais. Tomei os santos anjos do Senhor como testemunha aqui a vocês. Isso fortaleceu a minha fé, porque agora eu tenho um monte de testemunho. E agora eu não posso sair com alguns e comer queijo na frente, porque eu tomei como testemunha. Isso vai me ajudar. É a firme decisão que Deus opera. Então, o Espírito tem que estar pronto e a carne com a firme decisão. Entenderam isso? Lá fala assim, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz nos santifique em quem, irmãos? Verdade presente. Em tudo. E nós vamos ver uma escala da verdade presente. Não foi assim lá atrás. Deus trabalhou com os povos lá de trás, com Noé, com Abraão, com Moisés, com aquilo que era a verdade presente no tempo deles. Mas nós vivemos num tempo de densas trevas, onde abundou o pecado. É a pior geração. É a pior, não existe uma geração pior do que a nossa. Mas Deus disse também que onde abundou o pecado, abundaria, superabundaria a graça. E sabe o que é a graça? É a obra do Espírito Santo de te convencer do pecado. E se você resiste ao convencimento, você está o quê? Sentenciando a sua morte espiritual. Porque é um pecado que não tem perdão. Vou bater isso muitas vezes, porque hoje, nesse tempo de retiro espiritual, o Senhor me disse, quem sair daqui sem a firme decisão, pecará contra o Espírito Santo de Deus. Pecado que não tem perdão, eu preciso ter uma firme decisão. Aqui, você com Deus, não é na minha frente, não é pra mim, não precisa dizer pra mim, é você com o Senhor. Não saia daqui sem tomar a firme decisão, porque a carne estará fraca e você vai cair. O Espírito, que é a mente, compreensão, somente não te sustenta para não cair. É o entendimento associado ao desejo que rompe a barreira do pecado. E lá em Tessalonicenses diz assim, e o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. Todo vosso espírito, que significa mente, entendimento, renovação. Romanos 2 diz,
para que nós pudéssemos deixar que houvesse a renovação do nosso entendimento. Mas não nos permitimos que haja renovação. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo a verdade presente aqui, e eu estou olhando para a vida do Abraão lá atrás, mas ele comia carne. E Deus está falando, não, eu quero tratar com vocês aqui. Porque essa é a linha que revela a atual condição do mundo. E se você observar isso, você conserva a sua mente, a sua alma, que é o que ele está dizendo aí, a sua alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Para que mesmo? Vamos ler todo mundo junto? Para a vida de nosso Senhor. É para renovar o que, irmãos? É para santificar o que? Tudo. Tudo o que, pastora? Espírito, alma e corpo. Então eu tenho que compreender, ter a mente aberta para compreensão. Meu desejo não pode ser mais carnal, porque se a carne é fraca, não me leva junto. Eu tenho que ter uma firme decisão, como foi Daniel. E isso torna o meu corpo, o corpo físico, irrepreensível sem doença. Para chegar no tempo que o Senhor quer nos levar. Para pregarmos as verdades presentes para o mundo. Que são o quê? As 3 mensagens evangélicas. Sendo a mais importante delas porque ela envolve as outras 2, a terceira mensagem evangélica. Agora nós vamos entender a verdade presente. Eu acho que isso vai te ajudar a se colocar bem hoje para entender como que funciona essa firme decisão. Nós temos aqui uma escala do tempo da verdade presente. Eu disse para vocês que a verdade presente ela é uma mensagem para o tempo em que cada um está vivendo. Ela pode ser de maneira particular, como ela pode ser usada como profetas para um tempo de uma geração, certo? Qual será aquela verdade presente de Adão? Quem pode dizer? Adão vivia no jardim do Éden. Para ele não se perder de Cristo, Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso era a verdade presente para ele. Se ele tivesse obedecido, o mundo tinha caído. Deus falou que a gente não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi revelado. Agora eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento do mal, como o diabo age, como ele influencia na minha cabeça, os pensamentos de quem são, porque agora já caiu. Porque essa verdade foi dada lá no Éden, antes dele conhecer. Mas por causa da desobediência, ele deu ao mundo a conhecer. E agora eu tenho que conhecer. Por quê? Porque ele passou a chave desse mundo para as mãos do diabo. Então, se eu não conhecer, eu não consigo viver. Eu não vou... não vai ser revelado para mim as artimanhas dele. Então, porque ele é sutil, ele é sagaz, ele é astuto, e ele me envolve e ele me engana. Então, a verdade presente continua sendo, foi para Adão e para mim? Qual foi a verdade presente de Noé? Era a pregação. Qual a pregação? Do dilúvio. A palavra de Deus fala para a geração de Noé de continuamente má em seu coração. E Deus falou, não dá, eu vou destruir. Não é o negócio seguinte. Eu estou disposto a salvar tantos quantos quiser. Você vai construir uma arca e vai proclamar essa verdade presente. Avisa que eu vou destruir o mundo com água. Só que no tempo de Noé, chovia? Não, a terra era irrigada por baixo. O que eles pensaram? Esse cara é louco. Agora, eu consigo aplicar essa verdade presente de Noé hoje para mim? O mundo vai acabar com o dilúvio? Mas a verdade presente de Noé, eu não consigo aplicá-la hoje, porque não vai acabar com água, mas ela me serve de estrutura de base para dizer, se Deus disse que ia fazer, Ele fez.
E agora vai destruir com fogo. Mas eu não posso usar a verdade presente do Noé, eu posso usar como exemplo, mas não como verdade presente. E Abraão? Tem um versículo tão maravilhoso. Isso serve para mim e para você, só o resto que não. Deus disse uma frase tremenda para Abraão em Gênesis 17, versículo 1. Ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Isso serve para mim e para você? Sim, amém? É uma verdade presente na vida de Abraão, que me encaixa na vida hoje, encaixa na minha vida, sim. A sequência: se você andar na minha presença, eu vou fazer de você o quê? Pai de multidões. Essa verdade presente, a segunda parte, cabe para mim e para você? Foi uma verdade presente particular para a vida do Abraão. E se ele obedecesse, ele abençoaria uma geração. Porque Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó. Jacó é o quê? Abraão gerou Isaac, que gerou... Eu quero só Jacó. Jacó é o enganador, certo? Mas ele andou com o Senhor. E quando ele andou com o Senhor, Deus transformou o nome dele, trocou para Israel, vencedores. Daí sai a nação de Israel. Os vencedores. Irmãos, não tem perdedores na nação de Israel. Não tenha meia boca. É uma completa transformação. Nós lemos lá em Tessalonicenses 5:23. Vos santifique em tudo: espírito, alma e corpo. É isso que Deus quer. A nação de Israel espiritual, ela é absoluta, vitoriosa em todos os sentidos. Tá bom, aí nós chegamos em Moisés. Aqui, em Abraão, quantas pessoas eram? Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, quantos eram? Deus estava gerando a nação de Israel. 1.000 pessoas, se você levar a mim. Ele saiu de Ur dos Caldeus com 1.000 pessoas. Quando chega em Moisés, tem uma verdade presente para Moisés. Qual é a verdade presente para Moisés? Não, as tábuas já eram desde o jardim. Era uma verdade presente. Aliás, já era desde o céu, né? Terra prometida. Peraí, Deus queria instituir uma nação. De Abraão para Moisés, de 1.000 pessoas se tornaram 2 milhões de pessoas. Porém, eles não tinham uma nação, não tinham uma terra. Estavam escravos. Deus levanta um homem com uma verdade presente. Qual é a verdade presente? Libertação do povo e instituição de uma nação, povo e terra e língua. Muito bem. Jeremias. Qual foi a verdade presente no tempo de Jeremias? Era um profeta. E Jeremias falava que esse povo de Israel para com essa idolatria. Para na cultivação do pecado. Se posiciona. Adora a Deus. Jeremias, olha que loucura. A verdade presente que Deus deu para Jeremias para proclamar era assim: vocês vão se tornar escravos da Babilônia. Em outras palavras, dizia assim: não resistam à Babilônia, porque Nabucodonosor é o meu servo que vai ensinar vocês umas coisinhas que vocês não aprenderam. Então não resista. E o rei resistiu. O que aconteceu? Os 2 filhos dele foram mortos na frente dele e depois foi furado seus olhos. Ele foi cativo porque ele resistiu. Essa era a verdade presente de Jeremias. Vocês vão ter que ficar presos na Babilônia por 70 anos para aprenderem a obedecer. Agora, olha a verdade presente do seu companheiro Esdras. Esdras tinha uma verdade presente ao oposto de Jeremias. Ele dizia: sai da Babilônia. Reconstrução do templo. Neemias. Olha que loucura. Verdade presente na vida do Jeremias é: vocês têm que ir para a Babilônia. Verdade presente para o Esdras é: sai da Babilônia. Passaram-se 70 anos e Deus, através do Ciro,
Uma profecia feita em Isaías há 150 anos atrás dizia: e o meu servo, o Ciro, será o libertador de Israel das mãos do rei da Babilônia. Deus conhece os tempos, Deus conhece as verdades presentes, nada está fora do controle de Deus. E o que isso traz para mim? Por que a gente está estudando uma escala de tempo da verdade presente? Para entender que eu posso confiar em Deus. Nada está desapercebido. Aconteceu, ele descuidou. Nossa, o guarda de Israel dormiu. Deixou de perceber esse detalhe. Não. Há uma grande precisão em tudo que Deus faz. Para que serve isso? Para dizer: uau! Eu posso confiar em Deus absolutamente inteiro. Eu posso me entregar a Ele. E quando Ele está dizendo que Jesus está voltando, então eu preciso entender que isso é urgente. Então Esdras, e quando Esdras fala, sai da Babilônia, porque já tinha dado 70 anos de cativeiro do Nabucodonosor, teve gente que quis falar. Ficaram, irmãos. Deus manda ir, eles não querem. Deus manda sair, eles não querem. São as verdades presentes. Que passa! Se você não obedecer agora, ela vai te falar uma coisa que é muito verdade isso. Ela fala assim, acho que é o último slide. Cuidem, aprontem-se, para que não passe o tempo da salvação. Que, pastora? Tem um tempo de salvação? E ele pode passar na minha vida? Pode, irmãos. Isaú tinha uma verdade presente na vida dele. A primogenitura, não troca isso a pessoa. Ele desprezou aquilo que Deus deu para ele. Isso aqui não interessa. E o que levou ele a abrir mão da primogenitura? A barra. Aí lá no Novo Testamento a gente ouve falar que ainda com lágrimas, buscar o arrependimento não pôde encontrar. Quem que dá o arrependimento? Segundo Atos 5:31. É Deus. Porque passou o tempo da salvação. E é o que Deus está falando hoje comigo e com você. Cuide para que não passe o tempo da salvação na sua vida. Existe uma verdade presente e eu preciso vivê-la. Bom, chegamos na época de João Batista. Verdade presente na época de João Batista. E a coisa mais importante vocês vão falar. Primeira vinda de Jesus. Jesus disse que não houve entre os homens nascidos de mulher profeta maior que João Batista. Agora, cabe a verdade presente de Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jeremias, é de João Batista hoje na minha vida? Eu vou pregar a primeira vida de Cristo, apesar que os judeus ainda estão esperando para ele serve. Para nós serve. Vocês estão entendendo o que é verdade presente? Lutero. Qual é a verdade presente para a vida de Lutero? O que Deus falou para Lutero? Deus exigiu que Lutero não comesse carne de porco. Vocês sabiam que Lutero amava uma cervejinha? Tornava canela? Comia carninha saborosa, carne de porco? Não era verdade. Ele não foi chamado para isso. A verdade para Lutero era justificação pela fé. Por quê? Porque a Igreja Católica estava governando o mundo. A Igreja Católica, vocês lembram de Daniel 2, né? Cabeça, Babilônia. Tronco, Medo-Persas. Quadril, Grécia. As pernas, era tudo, né? E depois o pé era mistura de barro e ferro. Em tudo. Significa, irmãos, que Roma nunca passou. Roma era Roma imperial. Depois entrou Roma dividida. Roma dividida era aqueles 10 reinos. Que os últimos 3 foram destruídos pelo pequeno chifre. Que eram os Eros, os Ostrogodos e os... Não.
Depois eu vejo isso e falo para vocês que agora me fugiu o nome. Era os Éfros e os vândalos. Eram os vândalos. E aí nasce o chifre pequeno em representação de Roma papal. Então eu saio de Roma imperial, entro em Roma dividida e chego em Roma papal. Nós estamos vivendo. Tanto que se você olhar os pés da estátua misturado, é uma sequência, não termina. Então, aqui nós estamos falando de Lutero. Por que eu entrei nisso? Porque Roma continua governando desde lá. E ali era o ápice na época de Lutero. Por que eles falavam, a Igreja Católica? Se um parente morreu e ele não estava suficientemente bom para ir para o céu, nem suficiente mal para ir para o inferno e ficar no purgatório. Era um estado intermediário. Ali ele sofria muito. Então, o que eles inventaram? Que se o parente comprasse ou depositasse ali no gasofilácio a oferta que eles pediam os pecados para aquela situação, ao cair a indulgência no gasofilácio, imediatamente a alma daquele ser que estava no purgatório passava para o céu, que estava no estado intermediário e para E aí Deus, através da vida de Lutero, que a gente já sabe a história do raio que caiu, não vou contar isso, não demora muito, ele começou a estudar a Bíblia e descobriu a justificação pela fé. É graça. Não é por mérito nem por obras, mas sim pela obra de Cristo na cruz. E Cristo na cruz nos ensina a forma de viver o Evangelho. Então, eu posso pregar para os católicos até que seria, alguns, né? Não sei se hoje ainda tem católico que paga por purgatório, porque há uns 20 anos atrás eu era católica e acreditava nisso ainda. Não sei como é que está hoje, tá? Mas essa é a verdade presente para Lutero. E ele está no céu. E comia carne, nunca guardou um sábado, porque não foi a verdade revelada, não era aquela verdade presente no tempo dele. Aqui nós chegamos em Guilherme Miller, 1844. Qual foi a verdade presente para a época desse homem? Ele proclamou o que erradamente? A segunda vinda de Cristo. E aí depois, pela frustração do tempo de tardança, ele entende, estudando novamente as Escrituras, que na verdade Jesus estava saindo do lugar santo e entrando no lugar santíssimo. E isso incluía o juízo de investigação. E o juízo de investigação é o tempo do... Então nós chegamos no tempo do fim. Aqui é o milênio. Se eu já estivesse vivendo o milênio, o que tinha acontecido? Jesus já teria voltado. Novo céu, nova terra, que acho que aqui não dá para ver. Então, a escala do tempo da verdade presente nos mostra que cada tempo Deus agiu de uma forma. Porque era aquilo que era urgente para aquele momento. Então não adianta, irmãos, eu ficar olhando lá atrás, investigando a Bíblia e falando, mas, porque Deus tem uma verdade presente para o nosso tempo, no tempo do fim. Ok, agora eu quero entrar, na minha opinião, uma das partes mais importantes desse culto. Abra sua Bíblia, lá em Mateus 27. Mateus 27, versículo 19. Através da vida desse homem, eu vou explicar para você o que Deus quer falar com você a respeito da verdade presente individual da tua vida. 27:19. Esse texto, a partir do versículo 11, fala a respeito de Jesus perante Pilatos. Com Pilatos, todo mundo sabe quem é, né? Pilatos era um governador romano. Eu lendo estudos sobre esse relato, estudando a respeito da verdade presente, eu entendi uma coisa que eu nunca teria entendido se não fosse Deus revelar para Ellen White. Ela diz no livro dela o seguinte: que Pilatos era um homem fraco e que não dava mínima para as coisas que ele ouvia falar de Cristo. Ele estava um pouco se lixando. Ele era romano, ele não tinha nada a ver com a briga dos judeus, dos fariseus, dos sacerdotes. O problema
é que ele não dando a mínima ou não, esse caso chegou para julgamento diante dele. A Bíblia diz que quando Jesus foi apresentado diante de Pilatos, ele diz assim: eu tenho certeza que os sacerdotes, que os mestres da lei e os fariseus estão entregando a Cristo porque eles têm inveja da obra que ele está fazendo, que eles não fazem. Quem convenceu Pilatos, vamos ler isso na Bíblia, versículo 18, está escrito isso aí. Porque Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Jesus sendo entregue a Pilatos para julgamento. Quem é que convenceu, que falou para Pilatos que Jesus estava sendo entregue a ele porque os sacerdotes tinham inveja? Quem? O Espírito de Deus. Por que será que o Espírito de Deus conseguiu falar com Pilatos e fazê-lo entender isso? Porque tinha um propósito na vida dele. Sabe qual era o propósito? E por que Deus tinha um propósito na vida de Pilatos? Por causa da sua mulher. No versículo 19, vamos ver o que acontece. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher, quem? Pilatos, tá? Pilatos ia julgar Jesus. Ele estava lá sentado. Sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, que era Jesus. Porque num sonho muito sofri por causa. Ellen White diz que em visão ela viu a mulher maravilhosa que Deus tinha dado a Pilatos, serva de Jesus. Era uma cristã. E por intercessão de Cristo, nós vamos ler, e é incrível, quando ela conta, e você vai ver na Bíblia, você fala: uau, como é que está escrito isso mesmo? Por intercessão de Cristo, porque quando Cristo olhou para Pilatos, ele viu em Pilatos um coração que tinha acesso. Então, o Espírito de Deus começou a ministrar no coração do Pilatos: olha, ele é santo, ele é justo. Então, fazendo isso, porque os sacerdotes têm inveja dele, porque não reconhecem que ele é o Filho de Deus. E ele diz isso na palavra, não diz? E quando Pilatos vai interrogar Jesus, Jesus fica em silêncio. Você vai ver isso na palavra. E por que Jesus não responde às perguntas de Pilatos? Ele estava olhando para Pilatos e tendo o discernimento daquela alma, daquele espírito. E ele via em Pilatos uma condição de ser salvo, porque ele já tinha visto que o Espírito tinha convencido ele de algo. Então poderia convencê-lo de que ele não deveria condenar a Cristo. Nesse momento, Cristo faz uma intercessão aos altos céus. Toda essa história passou a madrugada inteira, vocês lembram? Essa cena do tribunal é logo nas primeiras horas da manhã. E porque Jesus está olhando para ele e começa a fazer uma intercessão sobre a vida dele, dos altos céus é mandado um sonho para a mulher dele, que era cristã, para que o avisasse, para que não se metesse na causa desse justo. Vamos ver isso? Versículo 13, aí de Mateus 27. Disse então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhes respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Nesse momento em que Cristo não respondia. Sabe assim, isso já aconteceu muito comigo. Quando uma pessoa vem fazer um aconselhamento, e eu não sei porque ali Jesus estava na nossa carne, né? Então ele dependia dessa relação na vertical, como nós, por meio de Cristo. E eu não sei o que dizer, a pessoa está falando comigo e eu estou assim: Deus me ajuda, eu não sei o que dizer. Então, quando Cristo estava nessa situação, ele estava junto ao Pai, porque ele já tinha visto a reação de Pilatos, ele já tinha conseguido perceber, porque a mente dele não tinha nada de entorpecimento. Ele tinha uma relação perfeita com o Pai. Então, ele intercedeu pela vida de Pilatos. E houve uma manifestação dos altos céus para que enviasse a sua esposa convertida
para que avisasse, para que ele não se metesse nessa causa, porque ela tinha visto toda a cena, toda a crucificação de Cristo, tudo que tinha se passado. Aí eu pergunto para você, qual era a verdade presente para Pilatos? Aquilo que definiria entre a salvação eterna ou queimar no fogo eterno. Hã? Não. Como que foi dito sobre a sua mulher para ele? Ela escreveu uma mensagem, uma carta e mandou para ele naquele momento de decisão. O que ela diz para ele? Não entre na questão desse justo. Essa era a verdade presente. Acabou. Está acabando, viu, irmãos? Mais 5 minutinhos a gente termina. A verdade presente para Pilatos era: não entre nessa questão, não julgue esse cara. Não coloque a mão. Mas ele, por ser um homem fraco, o que ele fez, irmãos? Ele jogou, em vez dele não entrar, ele jogou a responsabilidade entre libertar Barrabás e Cristo na mão de quem? Daqueles que os queriam devorá-lo. Ou seja, em outras palavras, ele... Acabou também. Acabou não. Em outras palavras, o que ele fez? Ele entregou nas mãos dos leões. Ele falou, eu pego a água, lavo as mãos, né? Quando estava com o colar, ele disse, lavo as minhas. Era isso que Deus queria que ele fizesse. Infelizmente, essa verdade presente na vida dele foi a decisão entre viver eternamente com Cristo ou morrer no lago de fogo. Aplicando a vida de Pilatos para mim e para você hoje. Existem verdades presentes, além das 3 mensagens angélicas, além da volta de Cristo na minha vida e na sua. Entre nós, existem pessoas que precisam trabalhar a mansidão, o domínio próprio. Entre nós, tem pessoas que precisam deixar os seus vícios de lado, seja bebida, seja cigarro, idolatrias, porfias. Abra tua Bíblia em Gálatas 5, vamos ver as obras da carne, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Gálatas 5:19. O que o Espírito Santo de Deus quer nos convencer? Aqui há uma definição bem clara entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Essa é a verdade presente para hoje. Por quê? Versículo 19, Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas. Está escancarado, publicado. Quais são elas? Prostituição. Você se prostitui? Pode ser a prostituição física, pode ser a prostituição espiritual, que é a idolatria. Está se prostituindo, adorando outros deuses. Como é que chama? Pornografia. Quero aqui dizer para as mulheres algo que Deus falou na minha vida. Mulherada aí, eu até conversei aqui no acampamento com algumas e disseram assim: ai, mas você é casado, mas desde quando pornografia é liberada para solteiro? Porque a questão foi o seguinte: mulherada, as pornografias de mulheres são mais sutis do que os homens. Não é aquelas revistas de sexo explícito, homem pelado, mulher não faz isso. A pornografia da mulher está envolvida com romantismo, cenas de sexo, sutilezas dentro de filmes, dentro de séries. Aí você vê aqueles galões bonitões da novela, uns tórax assim, o abdômen tudo trincadinho, as fotos no outdoor, com o primeiro botão da calça desabotoado, aquela cara de sensualidade. Aí teve um irmãozinho que trouxe pra mim e falou assim: ah, mas você também vê isso? Você é casado, mas desde quando que Deus Jesus falou que solteiro podia ver?
quando? Está liberado para um e não está liberado para outro. Isso é pornografia, porque estimula as sensações do corpo. Pornografia, prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, idolatria, avareza, idolatria, amor ao dinheiro, idolatria. Esses são os pecados presentes. O que é idolatria? O que mais é idolatria? Jogo de videogame é idolatria? Um desejo incontido que só aplica ali no celular, joguinho, é idolatria? Comida é idolatria? Glutonaria? Futebol? Irmãos, não se rebelem. Isso é verdade presente para hoje da sua vida. Deus quer que você se decida hoje. Vamos continuar? Obras da carne. Eu desenvolvi um pouco de idolatria. Inimizade. Ficaram? Ficaram, irmãos. Aí já foi dito, irmão, não faça isso. Não quer saber? E aí vem o culto e dá dízimo. Mas a verdade para a vida dela é assim: deixa essas coisas de lado. Ama seu próximo como a ti mesmo. Não é porque ele te deu motivos para amá-lo, mas principalmente porque ele deu motivos para você não amá-lo. Emulações, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Por que mesmo que os sacerdotes entregaram Jesus, que nós lemos lá em Mateus? Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como jamais antes vos disse, verdade presente, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Eu não preciso aqui apontar. Você sabe qual é a verdade presente, aquilo que Deus está te chamando agora para achar. Eu sabia, Davi. E o Senhor falou, é agora. Antes que passe o tempo da salvação. Então, irmãos, é tempo urgente de nos posicionarmos. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, amem os vossos maridos. Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso é justo. Pais, não irem os vossos filhos. Sabe, irmãos, por algum tempo eu achei que meu esforço em gritar, em pegar, em falar, era de alguma valia. Mas eu entendi que eu tinha apenas porque eu pregava, mas quando eu via que as pessoas não se posicionavam, eu ficava com raiva. E o Senhor me disse assim, não por força, filha, nem por poder, dá tudo de você no corpo. Eu vou usar você nesse tempo presente de uma forma muito intensa. E por causa das minhas palavras colocadas nas tuas bocas, na tua boca, muitos não entenderão, muitos sairão, muitos se rebelarão. Mas ser fiel, até a morte eu te darei a coroa da vida. E o Senhor disse assim para mim, se você vê que ninguém se posicionou, que as coisas não mudaram, não se entristeça. Não se permita que a frustração, abale a tua fé em mim. E continua seguindo em frente. E tudo que eu te chamar a fazer, continua a fazer. Não desista. Olha para mim. Quando eu pregava, as pessoas tinham vontade de me matar, de me jogar no precipício. Mas essas coisas
Só foi possível quando foi a chegada do tempo. E nada de ruim te acontecerá. Faça aquilo que você foi chamada a fazer. E o apelo que eu faço nessa manhã, que é o único que Deus me deu permissão a fazer, nós estamos aqui num lugar lindo, com várias coisas para nos divertir. E o Senhor dizia assim, meu povo é um povo distraído. Porque eu sei que agora vocês estão aqui prestando atenção. Eu tenho certeza, porque pela autoridade que Deus me deu por causa do meu posicionamento, eu sei que essa palavra chegou com grande impacto para você. Mas as circunstâncias ao redor, ao abrir essas portas e a gente dizer, olha, o almoço está na mesa, ou vocês estão livres, vão brincar, vão escorregar, vão nadar, vão jogar futebol. O diabo usa todas essas coisas para tirar a intensidade da palavra, para enfraquecer, para roubar. E aquilo que nesse momento ficou tão importante, tão intenso, e você se deixou tomar pelo Espírito de Cristo, eu vou ser firme, eu vou tomar uma firme decisão. A partir do momento que você colocar o pé ali para fora, o diabo vai trabalhar para tirar essa firme convicção. Esse é o meu apelo dessa manhã. Não permita, em nome do Senhor Jesus. Pensa nessa palavra de dia e de noite, medita nela. Tem coisas que o Senhor falou só para você, que nem o seu pastor sabe a seu respeito. Mas que ele espera uma firme decisão nesse momento. Porque nós terminamos com essa frase, antes que passe o tempo da salvação. E se você sair daqui sem se colocar nessa firme decisão, vai passar o tempo, irmão. E eu queria muito, muito entrar na Nova Jerusalém, olhando a carinha de cada um de vocês e dizer, Senhor, valeu muito a pena. Valeu. Que Deus te abençoe. E que você lembre que você está em constante batalha. E que você não se deixe vencer pelos pensamentos do diabo. Pede para que o Senhor blinde a tua mente e dê consciência daquilo que Ele pode operar em você por causa da tua fé. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu escolhi um louvor que fala muito comigo e fala sobre a volta de